Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesta tarde, meus irmãos. E o Senhor mais uma vez assim nos preparou, meus irmãos, para estar aqui na campanha. E vamos estar dando continuidade, meus irmãos. Já tivemos a palavra com o nosso amado irmão Miguel, palavra de Deus, palavra forte, meus amados. E agora vamos estar dando continuidade no estudo da profecia. Porque sem profecia, meus irmãos, o povo de Deus se corrompe. E hoje a gente vai falando aqui sobre a carta da igreja de Esmirna. Na semana retrasada, meus irmãos, porque segunda-feira passada eu não pude estar presente aqui, meus irmãos. Mas na segunda-feira retrasada falamos sobre a carta de Éfeso. Estamos estudando aqui, meus irmãos, o livro do Apocalipse, verso por verso. E falamos um pouquinho sobre o período da igreja de Éfeso, que vai do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. Mas hoje, meus irmãos, vamos se deter aqui na carta da igreja de Esmirna, que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos. Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo, a partir do verso 8. A palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, meus irmãos, aqui temos a carta, o período da igreja de Esmirna. Meus irmãos, o nome Esmirna vem de uma goma aromática derivada de uma árvore árabe, que é Balsamodendron mirra. Essa goma era usada para embalsamar os mortos, e também como unguento ou pomada medicinal. Esse unguento, meus irmãos, também era usado para ser queimado como um incenso. Esmirna, meus amados, é um sinônimo de sofrimento. Vem da palavra mirra, que foi uma das dádivas feitas a Jesus pelos magos do Oriente, que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 2, versículo 11: e entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mirra tinha que ser esmagada, meus irmãos, esta planta, né? Ela tinha que ser esmagada para exalar o seu perfume, a fragrância. Da mesma forma, meus amados, as pessoas que viveriam na época, meus irmãos, da igreja de Esmirna, que vai do ano 100 até o ano 313. Este povo seria esmagado, meus irmãos, seria perseguido pelos imperadores, mas eles exalariam, meus irmãos, o perfume da lealdade ao Deus eterno. Porque, meus irmãos, a Bíblia fala que nós temos que ser obedientes ao evangelho do nosso Deus. Por isso que a carta fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas agora vamos falar um pouco sobre o período histórico desta igreja. Historicamente, meus irmãos, o período de Esmirna representa a história da igreja cristã, que vai do ano 100 até o ano 313. Ano este, meus irmãos, em que o imperador Constantino decretou liberdade religiosa para todos, meus amados, favorecendo assim os cristãos. Isso está lá no Edito de Milão, ano 313. Interessante que este imperador, quando a gente for estudar sobre a carta da igreja de Pérgamo, é este imperador que no dia 7 de março do ano 321, ele vai introduzir aquilo que nós chamamos de a primeira lei dominical. Porque até o dia 7 de março, irmão Miguel, do ano 321, todos os filhos de Deus guardavam ali o santo sábado, meus irmãos, o 7º dia. Mas a partir do dia 7 de março de 321, um homem usado pelo diabo, pelo espírito de Satanás, que foi Constantino, um falso imperador, na verdade se converteu de forma falsa para o cristianismo. Ele vai introduzir agora o domingo, meus irmãos, dentro das igrejas.
E a partir de então as pessoas, todas as igrejas evangélicas, guardariam o domingo contrário aos 10 mandamentos de Deus. Porque no 4º mandamento da lei diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas a prostituta, a igreja católica apostólica romana, ela começaria a introduzir, meus irmãos, o domingo, o falso dia do Senhor, um falso dia de adoração. Mas ainda estamos no período da igreja de Esmirna, e aqui, meus amados, nós já temos algumas heresias, que vai começar, porque os imperadores, eles queriam ser adorados como Deus. Nós entendemos que o primeiro ser no universo que quis, meus irmãos, ser adorado, era Satanás. Isaías capítulo 14, verso 12 a 14 nos diz: e tu dizias no teu coração, olha o que ele dizia no coração, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas, estrelas em profecia são anjos, acima dos anjos de Deus, exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, irmão Miguel, ele queria se fazer igual a Deus, se exaltar. Da mesma forma, a partir do momento que ele se exaltou e declarou guerra, a Bíblia diz que houve batalha no céu. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9 diz: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Pelejaram também o dragão e seus anjos. Todavia, o dragão e seus anjos não prevaleceram, nem mais no céu se achou o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, sim, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, meus irmãos, Satanás, ele queria se fazer igual a Deus, mas ninguém pode tomar a glória de Deus. O nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. E a partir, meus irmãos, da igreja de Esmirna, vemos aqui imperadores que começam a perseguir de forma ávida o povo de Deus. Mas nós sabemos que esta perseguição, ela não duraria por muito tempo, meus irmãos, mas ela deveria se intensificar, porque o povo de Deus teria que ser fiel até a morte. Este período, meus amados, foi por volta do ano 100. O cristianismo havia sido posto fora da lei e já estava sofrendo a 3ª perseguição imperial. Isso na época do imperador Nero, que vai mais ou menos ali, irmão Miguel, do ano 64 até o ano 67 depois de Cristo. Depois tivemos o imperador Domiciano, que vai reinar ali mais ou menos, meus irmãos, do ano 95 depois de Cristo. Temos ainda Trajano, e essa onda de perseguição continua até o ano 313. A igreja de Esmirna, meus amados, ela era composta por pessoas que economicamente eram pobres, mas aos olhos de Deus, elas eram ricas. Porque, meus irmãos, muitos podem ter dinheiro, pode ter uma boa casa, pode ter uma Hilux, mas se não tiver com Deus, meus irmãos, tudo isso não vale de nada. Então é melhor você ser humilde, adorando o Deus triuno, o Deus verdadeiro, graças a Deus, meu querido, estando com o Senhor, porque isso, meus irmãos, é o que vale, do que a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa vida eterna, a nossa salvação. Nesta época da igreja de Esmirna, meus irmãos, também tivemos aqui um momento em que um filho de Deus, chamado Policarpo, um discípulo de João e bispo da igreja de Esmirna, que serviu a Jesus por quanto tempo? 86 anos. Ele foi queimado vivo, meus amados. Este poder dos imperadores queimaram o Policarpo vivo, meus irmãos. Verdade. Este poder, meus amados, os imperadores, lá na frente eles iriam se transformar naquilo como nós conhecemos hoje como sendo a igreja católica, apostólica, romana. Porque aqui começa uma perseguição terrível. E na época da Idade Média, meus irmãos, este poder na forma do papado também começaria a queimar os seus filhos. Nós tivemos homens como John Hus, Jerônimo, também foram queimados em praça pública, porque pregaram a palavra de Deus, pregaram o evangelho do Senhor. Hoje nós temos aqui a oportunidade, meus irmãos, de pregar no meio da rua. Mas até quando a gente vai ter essa oportunidade de falar as verdades? Porque já está surgindo aí a falsa liberdade religiosa.
todas as denominações, irmão Jacó, todas as igrejas evangélicas, adventista, metodista, batista, presbiteriana, todas estão se unindo com o papado. Um falso ecumenismo. Vai ter uma única religião, ou melhor, já tem essa religião única, onde se você começar a pregar as verdades e falar um pouquinho contra a religião do outro, eles vão tampar sua boca e você será perseguido e preso. Então, meus irmãos, o círculo está se fechando. Todas as igrejas estão adorando o papado. Todas, meus irmãos. Quando eu falo todas, é todas. Todas estão se ajoelhando diante do poder papal, diante da prostituta que está sentada sobre muitas águas. Mas esta perseguição já começa aqui, meus irmãos, na época da igreja de Esmirna. E a mensagem desta igreja, Esmirna, é uma igreja que fala do sofrimento, meus irmãos. Nenhuma palavra de reprovação, mas somente, preste atenção aqui, mas somente amorável conforto. Jesus, meus irmãos, ele sabia dos tempos difíceis que sua igreja enfrentaria no período de Esmirna. Por isso, meus amados, ele usou palavras confortantes, porque Jesus, meus irmãos, ele é mestre em consolar. O Espírito Santo, ele é enviado para consolar os seus filhos. Ele nunca nos abandona, meus amados. Somos nós que abandonamos o nosso Deus. E o que é que faz separação entre nós e o nosso Deus? De acordo com Isaías, capítulo 59, versículo 2. O que faz separação entre nós e o nosso Deus, irmão Miguel, é os nossos pecados. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, é a desobediência dos 10 mandamentos. A partir do momento que eu começo a ter outros deuses, a partir do momento que eu começo a adorar imagens, a partir do momento que eu começo a tomar o nome de Deus em vão, a partir do momento que eu começo a guardar qualquer dia da semana, ou domingo, ou desonrar o meu pai e minha mãe, matar, adulterar, roubar, furtar, cobiçar, tudo isso, meus irmãos, é pecado, é a transgressão da lei de Deus. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, para pregar um Deus vivo, para pregar um Deus poderoso, um Deus criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. É interessante, meus amados, que Jesus já sabia que esta igreja passaria por momentos difíceis. Por isso que no versículo 8 diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Por que Jesus se apresenta como mártir para esta igreja? Porque esta, irmão Jacó, é uma igreja que passaria por grandes lutas, grandes tribulações. Então Jesus se apresenta como aquele que esteve morto. Por quê? Porque numa sexta-feira, meus irmãos, numa sexta-feira, Jesus, ele entrega ali o seu fôlego na cruz, na hora nona, 3 horas da tarde, 9 horas da manhã, ele é cravado na cruz. 3 horas ele entrega o fôlego, da mesma forma como o cordeiro. O cordeiro, meus irmãos, ele era sacrificado em 2 horários, 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Jesus, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também crucificado 9 horas da manhã e entregou o Espírito 3 horas da tarde, para dizer que ele era o cumprimento real, meus irmãos, da profecia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi o maior dos mártires, morreu ali injustamente, meus irmãos, foi crucificado pelo seu próprio povo, por aqueles que diziam ali ser aqueles que estavam do seu lado, meus irmãos, aqueles que estavam ali seguindo os seus seguidores. No dia da sua crucifixão falaram: crucificam, crucificam. E o que isso significa? Que amanhã os nossos maiores inimigos serão os da nossa própria casa. Isso é forte. Amanhã os nossos maiores inimigos serão os da nossa própria casa. Nos expulsarão das sinagogas por pregarmos o evangelho eterno de Deus. Então Jesus se apresenta como aquele que esteve morto, e ele diz para esta igreja: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Realmente, meus irmãos, aquele povo da igreja de Esmirna era um povo, meus amados, humilde, não tinha muitos recursos, mas, meus irmãos, eles eram fiéis a Deus, e Deus os considerava rico, porque no momento da volta de Jesus, quando o Senhor ressuscitar,
cada um dos seus filhos, desta época da igreja de Esmirna, eles vão ressuscitar para receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam, meus irmãos. Então mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus está vivo hoje, meus amados. Ele diz: eis que esteve morto, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos. Ele esteve morto e tornou a viver. Ele não está aqui, meus irmãos, lá naquela sepultura, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou como as primícias dos mortos e trouxe consigo uma multidão de justos mortos que ressuscitaram juntamente com ele, conforme Mateus capítulo 27, versos 50 a 53. Todos eles, aquele grupo, ascenderam com Jesus aos céus, como símbolo de uma grande ressurreição de todos os justos mortos por ocasião da segunda vinda de Jesus. A mesma coisa, meus amados, Deus ele vai fazer com cada um dos mártires da igreja de Esmirna. Todos eles, irmão Miguel, vão receber uma coroa de vitória. E é isso que Deus deseja para cada um de nós neste momento, meus irmãos. É isso que Deus deseja para você, meu amado ouvinte, para você também que me acompanha por meio da internet. Saiba, meus irmãos, o Senhor, Ele quer o melhor de cada um de nós. Ele coloca diante de nós dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Mas Ele mostra qual é o caminho certo. Ele diz: escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Nem eu e nem você temos aqui, meus irmãos, que está naquele lago de fogo. Nenhum de nós foi convidado para estar naquela festa onde terá um lago de fogo, meus irmãos. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Nós não fomos convidados para estar lá. Nós somos convidados, meus irmãos, para estar vivendo em um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra, como vocês estão vendo hoje, irmão Miguel, tudo isso será destruído. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo isso, meus irmãos, tudo será destruído pelo fogo. Mas tem uma grande verdade. Muitos têm pregado dizendo que as chamas do fogo vai queimar as pessoas eternamente. Isso é uma mentira, meus irmãos. Porque se o inferno fosse para sempre, as pessoas ficassem queimando eternamente, este seria um Deus mau. Porque imagina, a pessoa se perdeu porque roubou uma caixa de fósforo e agora vai pegar por toda a eternidade. Esse aí é um Deus injusto. Mas a Bíblia fala que eles vão ser consumidos e vão virar cinzas. E a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4 que os santos pisarão os ímpios, porque se farão pó, cinza, debaixo da planta de vossos pés. Então ninguém vai ficar aí queimando eternamente. Vão virar pó, assim como todos os habitantes ali de Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que o fogo eterno desceu sobre eles. Mas vai lá em Sodoma e Gomorra, meus irmãos, tem alguém queimando lá até hoje? A Bíblia diz que o fogo eterno caiu sobre eles. Mas se você for na cidade de Sodoma e Gomorra, só tem pó. Por quê? Porque o fogo é eterno e ele vai queimar enquanto há pecado para ser queimado, meus irmãos. Deus, ele é justo. A Bíblia diz que aquele que há muito foi dado, muito se lhe pedirá. Então, eu vou pagar por aquilo que eu fiz. Pesado na balança, meus irmãos. Deus, ele é justo na medida, nem mais e nem menos. E aqui, meus amados, ainda continuando a palavra de Deus, é interessante que nós temos alguns imperadores que perseguiram o povo de Deus nesta época. E eu gostaria de ler alguns para vocês. Tivemos aqui, meus irmãos, Diocleciano. Foi um dos piores imperadores. O primeiro, meus irmãos, foi Trajano, do ano 98 ao ano 117, nesta época da igreja de Esmirna. Entre aqueles que foram mortos neste reinado estavam Simeão, o irmão de Jesus, bispo de Jerusalém crucificado. Amém, glória a Deus, é uma lâmpada, meus irmãos. E Inácio, segundo bispo de Antioquia, que foi levado para Roma e lançado às feras. Segundo, meus irmãos, Adriano, o imperador Adriano, do ano 117 ao ano 138, irmão Miguel, uma perseguição moderada. Foram mártires nesse reinado Teléforos, para toda a igreja de Roma e muitos outros. Tivemos ainda Antônio Pio, outro imperador, do ano 138 até o ano 161. Este imperador favoreceu os cristãos, mas foi neste reinado, meus amados, que Policarpo, que era um sucessor de João, irmão Miguel, Policarpo, bispo de Esmirna, foi queimado vivo.
Depois tivemos Marcos Aurélio, imperador conhecido, irmão Jacó. Marcos Aurélio vai do ano 161 até o ano 180. Foi o mais feroz perseguidor depois de Nero. Milhares de cristãos foram mártires nesse reinado. E entre eles, meus irmãos, temos Justino, Marte e Betânia, a escrava. Tivemos ainda, meus irmãos, o Sétimo Severo. Olha o nome desse imperador. Sétimo Severo. Por quê? Porque a perseguição foi severa. Esta perseguição foi tão severa que o nome do imperador ficou conhecido como Sétimo Severo. Isso vai do ano 193 até o ano 211 depois de Cristo. E aqui diz, meus irmãos, somente o Egito e o norte da África sofreram mais. Em Alexandria, muitos mártires eram diariamente, meus amados, queimados, crucificados, decapitados. E entre eles, irmão Miguel, aqui fala que tinha Leônidas, o pai de Origem, em Cartago. Tivemos também Perpétua, a nobre dama, e sua fiel escrava Felicitas. Todos mártires, porque ousaram a pregar a palavra de Deus. O próprio João que escreveu o Apocalipse, ele só não foi mártir, meus irmãos, porque Deus queria preservá-lo com vida para que ele escrevesse a profecia. Mas ele foi jogado dentro de um tarjo de fogo. Mas ele não morreu, porque o Deus dos céus não deixou que o nosso amado João morresse de morte como um mártir, meus irmãos. Ele morreu de uma morte natural, mas ele sofreu. E a Bíblia diz que ele estava preso, exilado na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Ainda tivemos outros imperadores na época da igreja de Esmirna. Maximiano vai do ano 235 até o ano 238. Nesta época, irmão Jacó, tivemos ali a perseguição de muitos líderes cristãos que foram mortos. Orígenes escapou porque ele se escondeu, meus irmãos. Orígenes só escapou, irmão Miguel, porque ele se escondeu. Tivemos ainda outro imperador, o imperador Décius, que vai do ano 249 a 251. Ele determinou, meus irmãos, preste atenção agora, meu amado ouvinte, ele determinou destruir definitivamente o cristianismo. Multidões de cristãos morreram em Roma, lá do norte da África, Egito, Ásia Menor. Cipriano disse: o mundo inteiro está devastado. Foi uma época muito difícil, meus irmãos, para o povo de Deus. Depois ainda tivemos o imperador Valério. Valério foi do ano 253 até o ano 260. Mais severo do que Décius, entre os mártires temos Cipriano, o bispo de Cartago. E essa perseguição alcançou, meus irmãos, o seu auge, o seu clímax, com dois próximos imperadores. E agora a gente vai ver o nome deles. Diocleciano, meus amados. Está aqui o grande imperador. Terrível, meus irmãos, esse homem. Diocleciano. Esse imperador aqui, meus irmãos, foi a gota d'água. Terrível. E a Bíblia diz que tivemos seus sucessores, que vai do ano 305 ao ano 313. A última perseguição imperial, a mais severa, foi de 10 anos. Por isso, meus amados, que na carta fala assim, ó: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E olha aí, meus irmãos, aqui fala, e tereis tribulação de quanto tempo, irmão Miguel? 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esses 10 dias são 10 anos, porque cada dia aqui representa um ano. Este período se cumpriu na história do ano 303 até o ano 313. Foi a época, meus irmãos, terrível. Terrível, meus amados. O micérrimo edito de Nicomédia, falando deste momento, no dia 23 de fevereiro do ano 303, quando vai começar agora essa destruição contra os filhos de Deus, provocou uma verdadeira chacina, meus amados, com os cristãos. Toda sorte de torturas foram empregadas. Os cristãos foram queimados, lançados para ser comidos por animais, nas praças, nas arenas, e torturados. Nenhum cristão, preste atenção, você que está ouvindo o som dessa mensagem, e você também que está me acompanhando por meio da internet, veja o tamanho da perseguição que o povo de Deus passou na época de Esmirna. Hoje tem tantos cristãos, irmão Miguel, que não sabem nem o que é perseguição,
não sabe nem o que é provação, leva uma topada ali, já começa a falar palavrão, já começa a murmurar. E aqui nós temos visto cristãos que foram jogados às férias, assim como Daniel. E não murmuravam, estavam prontos para ser fiel até a morte, porque eles sabiam que iria receber a coroa da vida eterna. Então nós temos que ser como estes homens, prontos para morrer pelo Evangelho, prontos para pregar o Evangelho eterno de Deus, custe o que custar, custando até mesmo as nossas vidas. E aqui fala, meus irmãos, nenhum cristão era afogado ou apunhalado, senão depois de ter passado pelas torturas mais atrozes. O que é atrozes? Cruéis. Então é interessante, irmão Jacó, que antes deles matarem os filhos de Deus, eles torturavam. Porque a quem dera se pudesse matar imediatamente, acabaria as dores. Mas não, eles faziam questão de torturar os filhos de Deus. Depois eles jogavam para as feras comerem. E este foi um esforço sistemático, resoluto e determinado para abolir da face da terra o nome de Cristo, meus irmãos. Mas a gente sabe que o diabo é um poder vencido, meus irmãos. Satanás é um poder vencido. O que é que nós temos aqui na nossa mão hoje? A palavra de Deus. E nós só temos esta palavra, irmão Jacó, porque alguém deu sangue lá na frente, porque alguém pregou fortemente. Policarpo pregou, muitos outros pregaram, para que hoje nós estivéssemos aqui nesta tarde pregando a palavra de Deus de forma aberta. Alguém teve que dar o sangue, meus irmãos. E aqui diz que Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hércules, César Augusto, por ter destituído o nome de cristão, são imperadores que tentaram, meus irmãos, acabar com a obra de Deus. E, meus amados, para estar finalizando aqui a mensagem desta tarde, eu gostaria de deixar uma citação que diz: embora Satanás se regozijasse no sofrimento dos santos, nem por isso estava satisfeito. Ele queria o controle tanto da mente como do corpo. Lembre-se, meus irmãos, o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito é através do nosso culto racional. Não é desse culto que tem hoje aí. Você já viu, irmão Jacó, esses cultos dos irmãos que fica girando, fica falando lá baixai de camaná, as línguas que não existem, meus irmãos, fica falando lá baixo de canta. Isso não existe, meus amados. A língua de Deus é uma língua inteligível. Sempre quando Deus ia pregar para os homens, ele pregava na língua dos homens. Ele diz, a língua dos anjos. Paulo fala, ainda que eu falasse, porque Paulo nunca falou, meus irmãos. Paulo falava outros idiomas, muitos idiomas. E a gente vê um culto, uma balbúrdia, pastores que passam paletó, derriba milhares. Mas o que é aquilo, meus irmãos? É hipnose. Aquilo ali é prática hipnótica. Homens que se dizem ser ministros de Deus, mas na verdade são falsos profetas, que só querem comer a lã das ovelhas. O pastor começa uma igreja hoje, irmão Jacó, irmão Miguel, quando é amanhã, este pastor já anda com a Hilux. Ele começou com a bicicleta, amanhã já está com a Hilux. Por quê? Porque ele só está sugando a lã. Ele não se preocupa mais em pregar o evangelho vivo, a palavra de Deus. Porque a partir do momento que esses pastores que nós vemos hoje, eles pregarem a verdade, sabe o que vai acontecer? A igreja deles vão ficar deserta, e o dízimo e a oferta já não vão entrar mais no bolso deles. Essa é a verdade. Então nós temos que pregar a verdade. Nós não podemos pregar a mentira. Muitos movimentos fanáticos, pessoas que ficam girando, espíritos de Satanás, mas nós estamos aqui pregando uma mensagem consciente, o verdadeiro testemunho, meus irmãos. Temos que pregar a palavra de Deus, o testemunho de Jesus. E nós sabemos, irmão Miguel, que nós seremos perseguidos por estar pregando a verdade. E o que é a verdade? Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta, meus irmãos, não é um culto de campanha. Já viram aqueles pregadores, irmão Miguel, que diz, venha para a campanha, porque na campanha você vai ser liberto. Não, culto de campanha não liberta ninguém. O que liberta é a verdade. É isso que está na minha Bíblia, João 8:32. E conhecereis o culto de campanha? É isso que está escrito lá? Não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos 5 colunas da verdade. São 5. Uma cadeira.
tem quantas pernas? 4 pernas. Mas continua sendo quantas cadeiras? Uma. A verdade de Deus também tem quantas pernas? 5. Quais são elas? Quais são as 5 colunas da verdade? Jeremias capítulo 10, versículo 10. Deus o Pai. Deus o Pai é a verdade. Segunda coluna da verdade, Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Terceira coluna da verdade, 1 João 5,6. O Espírito Santo é a verdade. Já temos os 3 poderes celestiais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quarta coluna da verdade, João 17,17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a quinta coluna da verdade, a mais perseguida pelo diabo, irmão Jacó e irmão Miguel: os 10 mandamentos. Porque o diabo sabe que muitos cristãos têm pregado dizendo que a lei de Deus foi abolida, os 10 mandamentos foram abolidos. Imagina você, irmão Miguel, pregar dizendo que os 10 mandamentos foram abolidos. A partir de hoje, o irmão Ramon agora vai poder adorar outros deuses. A partir de hoje, eu vou poder adorar imagens de escultura. A partir de hoje, eu não preciso mais ter reverência na casa de Deus. Posso tomar o nome de Deus em vão. A partir de hoje, eu posso guardar qualquer dia da semana e esquecer do santo sábado. A partir de hoje, eu não estou dando a mínima para o que meu pai e minha mãe me diz. Eu vou desonrá-los. A partir de hoje, eu vou matar. A partir de hoje, eu vou adulterar. A partir de hoje, eu vou furtar. A partir de hoje, eu vou mentir. E a partir de hoje, eu vou cobiçar. Imagina se a gente pudesse fazer tudo isso. Já parou para imaginar, irmão Miguel, um negócio desse? Então a lei de Deus permanece para todo sempre. Os 10 mandamentos que foram colocados dentro da Arca da Aliança, as 2 tábuas, representa amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, meus amados, com isto nós finalizamos aqui a nossa mensagem dentro aqui da carta da igreja de Esmirna, finalizando com um versículo, meus irmãos, versículo 10, que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seremos perseguidos, povo de Deus, mas precisamos estar firmes, empenhados na verdade, porque naquele grande dia iremos receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. E aqui eu já quero agradecer minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Que o nosso Deus é glorificado, aleluia, em nossas vidas por essa palavra maravilhosa, dita e expressada pelo Espírito Santo que nos deu através do seu Filho. E nós estamos agradecendo por cada um que nos escuta nessa noite, os irmãos aqui no nosso prédio, dessa rua, como se diz, desse bairro, e sejam todos bem-vindos, é a nossa gratidão, e muito mais o Senhor, aleluia, trabalha na tua vida, na tua família, fazendo que cada um seja transformado, Seu trabalho, irmão, o Senhor trabalhou muito em mim. Tira um exemplo que não foi fácil, aleluia, para eu chegar ao conhecimento da verdade. Foi difícil, eu não queria, mas um dia cheguei quando eu menos esperava, porque também o crer vem quando a gente está ouvindo. Nessa tarde, Senhor, nos despede em paz para o nosso lar. Abençoa teu filho, Pai. Abençoa o irmão Jacó, irmã Samira, Pai. Abençoa a mim, todo esse trabalho, Senhor, dá o crescimento. Prospera, Senhor, levanta mais obreiro, mais pessoas para fazer a tua vontade, mais pessoas que esteja pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, pregar este evangelho a todas as criaturas, como diz a palavra de Deus. É o que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, vamos Amém. É sempre uma alegria ter um irmão aqui com a gente. Não, e a alegria, a honra é toda minha. E essa lâmpada, meus irmãos, ela salvou aqui o vídeo, viu? Foi benção, viu? Ela clareou tudo aqui, meus irmãos. Chegou na hora